Daniel, capítulo 11, dos versos 36 a seguir. Assim diz a palavra do Senhor: Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até o dia que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, aos que reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. O tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele, com carros, cavaleiros e com muitos navios entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu povo escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, a terra do Egito, e não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Meus irmãos, eu gostaria que prestassem bem atenção nesse estudo, pois hoje nós vamos falar do socorro enganoso das trevas. Todos os crentes, desde o início, do primeiro momento que conheceu o Senhor, todo crente então é incitado a confiar em Deus em todo o tempo, em qualquer situação, e o crente sabe que pode confiar em Deus e Deus nunca abandona. O socorro de Deus é certo e seguro. E como Jesus afirma em João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém a arrebatará da minha mão. Jesus disse, aquele que eu guardo, ninguém arranca da minha mão. O salmista, ele afirma que ninguém protege como Deus. O homem não pode socorrer, e das trevas, ninguém pode esperar ajuda, porque não virá. O salmista, no Salmo 60, 11, e no Salmo 108, 12, ele fala a mesma frase: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. O Salmo 91 que nós lemos revela a forma claríssima como o socorro divino se dá e a segurança que Deus dá àqueles que o buscam. Nenhuma força, seja no mundo espiritual ou que venha dos homens, poderá atingir aqueles que são guardados por Deus. O estudo da história desses povos que nós estamos tratando, dos assírios, dos gregos, dos babilônicos, de Roma, nenhum desses povos, eles temiam ao Senhor. Esse povo, eles enganavam e eram enganados. Eles venciam e depois eram derrotados. Eles tinham grandes lucros e depois eram roubados. Eles causavam grande sofrimento e depois sofriam na mão de outros. Não havia estabilidade nem segurança para eles, porque nenhum desses povos, nenhum deles, buscou o socorro do Senhor. Eram povos pagãos que morreram na sua incredulidade. Eles adoravam a demônios, a quem eles chamavam de deuses, e eram movidos pelo mal, destruíam a si mesmos. Foi difícil encontrar um tema que permeasse esse capítulo 11 para que nós pudéssemos estudá-los, pois ele traz várias divisões diferentes. Porém, eu creio que um dos assuntos mais relevantes nele seja o socorro enganoso das trevas. Por que Deus mostraria esse aspecto a respeito do socorro? Porque a gente vai ver desde o início Deus mostrando para o seu povo
que Ele era o Deus que socorre, é o Deus que tem poder sobre reinos, é o Deus que tem poder sobre a natureza, sobre o fogo, e vem tratando tudo, e chegando nesse momento Ele vai mostrar: as trevas não protegem nada e não protegem ninguém. Nós vamos iniciar o estudo bíblico fazendo uma apresentação do conteúdo bíblico desse capítulo 11 de Daniel, que vai revelar como toda associação de homens com o mal dará errado. Qualquer associação de um homem que procura a proteção do mal, ele vai se dar mal em sua vida. Nós iniciamos o capítulo 11, no versículo 1, com a continuação do diálogo entre o anjo Gabriel e Daniel. Gabriel, o anjo mensageiro que veio trazer a revelação dos mistérios a Daniel, ele afirma a Daniel que se levantou para fortalecer a Dario, o Medo. Não sabemos qual foi a razão para essa atitude do anjo, mas o que é afirmado no texto é que a força celeste enviada por Deus ajudou, fortalecendo o rei ímpio. A partir daí, o anjo Gabriel ele passa a relatar como serão os acontecimentos a partir daquele dia até o fim das 70 semanas preditas no capítulo 9. Diz que depois de Ciro ainda viriam 3 grandes reis. Estes seriam sucedidos por um 4º rei, ainda mais poderoso e riquíssimo, que usaria toda a sua riqueza nas batalhas e que empreenderia contra o rei grego. A gente não sabe exatamente se aqui está dizendo que viriam 3 reis ou 3 reinos, porque quando a gente olha a história, os reis que sucederam Ciro, parece uma confusão, porque a história fala um nome, depois outra área da história afirma diferente, mas o que nós sabemos é que o terceiro rei que a história apresenta se chama Dario. Não é aquele mesmo Dario lá que se apresenta lá no capítulo 7. Era comum aos reis eles tomarem o nome de um antecessor. Esse rei Dario ele foi morto com uma flechada lançada por um general grego, e assim aquela batalha ele perdeu. Esse rei Dario é pai de Xerxes I. O seu filho Xerxes I, pelo relato bíblico, é o 4º rei citado na profecia de Daniel, que se tornou poderoso e empreendeu duras batalhas contra a Grécia, diz no versículo 2. Como diz o texto, tornará forte por sua riqueza e empregará tudo contra o rei da Grécia. As batalhas grego-persas se tornaram épicas, contadas em literatura mundial, através de livros e filmes. Faço uma breve pesquisa sobre as batalhas de Termópilas, a qual o rei espartano Leônidas, com apenas 300 homens, lutou contra o rei da Pérsia. Depois da batalha de Artemísio, Atenas foi tomada, incendiada e despertou grande ira, grande revolta nos gregos, que provocou a dura reação que levou à revolta dos persas. Com a derrota dos persas surge um novo reino, o Império dos Gregos, e é o terceiro animal do capítulo 7, versículo 6, o leopardo. O verso 3 diz: se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Esse rei é Alexandre o Grande. A história produziu farto material sobre esse rei e é sempre citado como exemplo de poder, inteligência e estratégia. O nosso objetivo aqui, meus irmãos, não é contar a história desses reinos, mas revelar que tudo sobre eles já tinha sido predito por Deus. E é interessante quando nós analisamos, isso foi um comentário de um irmão: uai, pastor, não sabia que Daniel falava desses reis? Sim. A história bíblica é a história real, está inserida na nossa história e na história mundial também. O fim de Alexandre o Grande também foi profetizado no verso 4. Mas o auge do seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos dos céus, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora da sua descendência. Aos 33 anos de idade, Alexandre o Grande, após dominar sobre todos os reinos da terra, tomando posse da Babilônia, se deprimiu, adoeceu e morreu. A sua mulher, que estava grávida, foi morta, e seu filho nunca reinou em seu lugar, que estava morto. E isso foi profetizado por Daniel. O seu reino, então,
Ele foi dividido entre 4 generais, como Deus dissera que aconteceria. A partir do verso 5 deste capítulo 11 que estamos estudando, o texto vai tratar sobre um novo capítulo do poder do Império Grego. O poder dos 4 generais, seus sucessores, suas guerras, associações, infidelidades, tramóias, aliados, uma política suja e violenta. Só um momento, irmãos. Dos 4 reinos, provindos desses 4 generais, 2 desapareceram da história. Ao que parece, eles foram derrotados ou associados aos outros 2 que são descritos nos textos bíblicos como Reino do Sul e Reino do Norte. Os 4 reinos tornaram-se apenas 2 poderosos. O verso 6 registra o casamento da filha do rei do sul com o rei do norte, que não deu certo, não trouxe paz que desejava. Mas o filho dessa união, ele aparece depois como um renovo, no versículo 14 fala a respeito dele, e ele prevalece nas batalhas. A ele se junta parte dos judeus. Lembra que eu disse que a história bíblica cita os reis que envolvem o povo de Deus? O versículo 14 diz que alguns judeus, como já havia sido citado na profecia passada, essa coalizão entre eles, diz o texto, para cumprirem a profecia, mas eles cairão. O povo de Deus se unindo ao povo ímpio, aqueles que se uniram a eles caíram. Trata-se dos judeus que se uniram aos gregos negando sua fé, negando seus costumes, que lutaram contra a lei, que renegaram a circuncisão. O texto fala de várias guerras entre esses 2 reinos. No caminho deles estava a terra de Canaã. Se um dia você tiver curiosidade, faça isso e olha o mapa onde fica Israel. Israel fica numa península, é estranho porque de um lado fica o mar, do outro lado fica um deserto abrasador. Ou seja, todo mundo que vinha do sul, os reinos para atacar o reino do norte, tinha que passar na terra de Canaã. Quem saía do Egito para atacar o reino do sul, passaria obrigatoriamente por lá. E essas guerras atingiam o povo de Deus, que no momento eles eram combatidos ou eles eram defendidos, porém, nessa época, eles nunca tiveram paz. No versículo 26, diz: os que comeram os seus manjares o destruirão, e o exército deles será arrasado, e muitos cairão traspassados. Era uma política suja, e o movimento do poder ainda persiste até os nossos dias dessa maneira, marcados por traição, comem na mesma mesa e tramam uns contra os outros. Já falamos nos 2 últimos estudos das profecias sobre o príncipe do mal. Falamos que ele é Antíoco, Epifanes. O verso 30 diz: voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que aprouver, e tendo voltado atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. De todos os reis que reinaram dessa linhagem, desses 4 generais, esse foi o maior dos inimigos dos judeus, que ele não somente oprimiu o povo, mas prontamente atentou contra a lei, contra os costumes, contra o culto, contra a adoração a Deus. Fez com que muitos judeus negassem a sua fé e se associou a esses, deixando os traidores do comando da política dos judeus. Mas Deus sempre mantém um remanescente. É interessante isso. Na época de Elias, quando Elias disse: eu fiquei, aí Deus disse para ele: não. Deus guardou para si, reservou para si 600.000 homens, ou seja, é uma quantidade muito grande de pessoas, 7.000 homens, é uma quantidade de pessoas que Deus reservou fiéis, é o remanescente. Aqui no verso 32 diz: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Esse povo forte era uma pequena quantidade de homens que disseram: não vamos nos dobrar, não vamos associar a nossa vida aos costumes dos gregos, nós vamos permanecer fiéis a Deus, e lutaram. O livro apócrifo dos Macabeus registra esses fatos, essas batalhas, a resistência desse pequeno grupo que foi fiel a Deus, enfrentou as dificuldades, foi corajoso e que revelou então o cumprimento das profecias dadas a Daniel lá atrás, dizendo que nem todos iam se dobrar, mas que um pequeno grupo que conhece a Deus se tornará forte e altivo. No verso 35, assim como dissemos no estudo passado, revela que esse sofrimento predito tinha um propósito de purificar o povo de Deus.
Diz o texto: alguns sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Lembra que as 70 semanas começavam no momento de que Ciro libera o pessoal para voltar para a terra prometida, até quando o tempo fosse purificado depois desse príncipe do mal. As 70 semanas ainda não tinham acabado, o propósito de Deus ainda não tinha se cumprido, o povo de Deus ainda sofreria nas mãos de reis ímpios, e o desolador ainda não tinha feito a sua pior maldade. O verso 36 diz: este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos céus falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Meus irmãos, nos estudos passados já descrevemos os horrores que esse rei impôs sobre os judeus, a ofensa a Deus e ao templo, o ídolo colocado sobre o altar do templo e o sacrifício de porcos feito sobre ele. Além da violência das perseguições contra os judeus que permaneceram fiéis a Deus e sua lei, ele perseguiu a todos os homens e mulheres que permaneceram do lado de Deus. No verso 39, traz uma informação importante. Por trás das maldades desse rei havia um poder das trevas. Lembra que esse texto está falando a respeito daqueles que confiam no poder das trevas, que confiam na proteção do mal. O texto diz: com o auxílio de um Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem multiplicar-lhes a honra, e fá-los-á a reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Desde o passado nós vimos gente fazendo pacto com demônios na busca por vitórias. Esse reino era do mal, o seu coração era regido pelas trevas, por demônios, o qual eles chamavam de deuses. Satanás e seus demônios podem aparentemente dar vitórias aos seus aliados, mas o seu fim é certo. Todos os que se associam aos poderes das trevas logo encontram o seu fim desonroso e sofrido. Você conhece alguém que se associou às trevas e se deu bem até o final da sua vida? Com certeza não. Quando eu vejo aí esses curandeiros fazendo curas, e quando eu sei de crentes que, em vez de confiar no poder de Deus ou aceitar que Deus não os quis curar, levam seus filhos, seus parentes, são enganados pelas trevas e voltam felizes pela cura, no final deles, o fim deles é triste. Veja o verso 45, diz: armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará o seu fim, e não haverá quem o socorra. No estudo passado vimos que há uma luta espiritual do mal contra o bem. Vimos que aquele que quando o bem reage, o mal é derrotado sem dificuldade alguma. Quando esse rei luta contra o povo de Deus, ele e seus aliados são derrotados. Os judeus que se rebelaram contra Deus e se aliaram aos gregos, eles foram mortos pelos judeus fiéis, e o rei grego foi morto por um câncer. O seu fim chegou sem que ninguém pudesse socorrer. Os seus deuses, os seus demônios a quem servia, ninguém pôde socorrer. Morreu só, como todos os que seguem o mal. Até esse capítulo, meus irmãos, as profecias de Daniel falaram do passado. Só lembrando para você, Daniel fala de 3 tempos. Os 70 anos, que é de quando começa o cativeiro babilônico até a sua liberação, decorre aí de 70 anos. Depois Daniel fala de 70 semanas, que começa na liberação do povo por Ciro, que vai até então, depois da purificação do altar e do templo de Jerusalém, depois do Antíoco Epifânio. E um capítulo próximo, nós vamos falar sobre um assunto que chama muita atenção das pessoas. Nós vamos falar a respeito do fim, sobre a escatologia. Daniel agora vai olhar lá para frente, falando do retorno de Jesus. Vamos fazer aqui uma breve lembrança. Nós vimos como Deus honrou os jovens que permaneceram fiéis, lá no início. No capítulo 2 nós vimos como Deus revelou o sonho de Nabucodonosor, revelando que ele tem a história em suas mãos. É ele que constrói, é ele que destrói reinos dos homens, ele é Senhor sobre todos. No capítulo 3 mostrou que quem é fiel a Deus, nem fogo pode destruir. No capítulo 4, o rei mais poderoso da época comeu capim até reconhecer que Deus é quem reina sobre os homens.
No capítulo 5, Deus deixou claro que quem não aceita nenhuma, que ele não aceita nenhuma irreverência e pune os irreverentes. Belsazar que o diga. No verso 6, Deus permite que seu servo Daniel seja lançado numa cova cheia de leões para mostrar que a natureza está sob seu controle e que devemos nos manter fiéis da adoração a Ele em qualquer situação. A partir do capítulo 7 de Daniel, deixa-se de falar do passado e passa a ter visões do futuro, de um tempo que se iniciaria com o fim do cativeiro babilônico e do retorno dos judeus para Canaã. Ele tem uma visão de 4 animais, simbolizando os reinos que sucederiam sobre os reinos da terra. No capítulo 8, a visão revela a luta entre os reis da Pérsia e da Grécia, com a visão de um carneiro e de um bode, revelando que forças espirituais do mal estariam por trás da maldade destes homens e que forças espirituais do bem estariam a serviço do povo de Deus para proteger e cuidar. No capítulo 9, no momento de estudo da palavra de Deus, Daniel ora e confessa o pecado do povo e pede a misericórdia divina. Deus ouve a revelação de Daniel, Deus revela a Daniel que o fim do cativeiro é chegado, 70 anos do sofrimento chegaram ao fim, e essa mensagem trouxe paz aos judeus. O capítulo 10 revelou um grande conflito no mundo espiritual a favor e contra o povo de Deus, e no capítulo 11 nós vimos aqui que toda associação de forças das trevas leva à derrota. Vimos que Daniel até agora trouxe profecias sobre o passado e sobre o futuro próximo, que se findaria com o término das 70 semanas. No capítulo 12, a ênfase é totalmente diferente. Retrata um tempo muito distante, trazendo profecias apocalípticas. O que podemos afirmar é que o socorro certo e seguro só encontramos em Deus. Quando Deus vai na frente, tudo dá certo. Quando os servos de Deus seguram em suas mãos, nunca tropeçam. Ele mantém firmes e seguros. Nós vimos aqui que os judeus se associaram a reis ímpios. Por um tempo dominaram sobre o seu povo como vassalos da Grécia, mas em pouco tempo foram destruídos. Os reis gregos e seus muitos deuses se apegaram a eles na esperança da proteção dos demônios, que não assegurou vitória nenhuma para eles, e quando enfrentaram o povo de Deus foram derrotados. Ao lutar contra o povo de Deus, lutaram contra o próprio Deus. E aquele pequeno grupo que estava unido a Deus, eles lutaram com a força dada por Deus. O povo ímpio foi derrotado pelos poucos fracos judeus que ousaram permanecer fiéis a Deus. Deus lhes deu a vitória. Meus irmãos, o socorro divino foi a razão da vitória desse pequeno grupo, pois eles não teriam forças para lutar contra o exército da Grécia. Deus se revelou maior que qualquer exército de homens. Deus luta por seu povo e essa é a nossa maior segurança. Creio que a mensagem maior do livro de Daniel é que Deus controla todas as coisas, todas as circunstâncias, todas as forças da natureza, todos os poderes dos homens, toda a indignação dos homens contra o seu povo. O livro de Daniel revela que Deus é o soberano sobre toda a sua criação. Também revela que o socorro de Deus é certo e seguro e que nenhum homem ou mulher será envergonhado quando se unir e confiar em Deus, do Deus Todo-Poderoso. Daniel e seus amigos eram jovens, porém fiéis, e por serem fiéis levaram reis a glorificar a Deus e a reconhecer o seu poder, e o poder que é sobre todos os deuses. Nós não precisamos ser grandes, nós temos que crer em quem é grande e andar com Ele. Junto com Deus seremos imbatíveis. A batalha já está vencida quando ela se inicia com o aliado certo. Meus irmãos, hoje é sexta-feira da paixão, o dia no qual nós lembramos que Cristo venceu a morte na cruz. Cristo venceu a Satanás lá na cruz. Então nós devemos, também com toda a certeza, olhar para o nosso Senhor, que lá na cruz venceu, sabendo que a nossa vitória é mais do que certa. Aqueles que confiam na proteção do mal, eles são envergonhados. O socorro das trevas é enganoso. Aqueles que buscam a proteção em macumbas e qualquer outro poder, eles serão envergonhados, porque só são vitoriosos de fato aqueles que confiam no Senhor. Que essa palavra possa ficar no teu coração, guarde na tua mente, é o que nós
esperamos em Deus que esta mensagem possa levar você e a tua família a confiar em Deus e nunca esquecer que Ele que é a tua segurança. Amém?